Isso aí, moçada. Boa noite a todos e a todas. Estamos aí mais uma vez, domingo, 22 horas. Estamos aí mais uma vez, Sai da Matrix no ar. Hoje, nosso bate-papo aqui, que tá todo mundo já acostumado, vai ser com o Glaucio Gonzalez, que é youtuber, professor de Sociologia de Ribeirão Pires, do ABC Paulista. O Glaucio é um camarada aqui que a gente já se conhece há um bom tempo na internet, é um cara que é militante, anarquista, e está sempre ajudando e sempre colaborando no debate sobre política, sobre economia, sobre história e outras coisas que ele também traz lá no canal dele, sociologia, enfim. Então hoje o bate-papo vai ser aqui com o Glaucio. Uma galera já vinha pedindo para mim convidar o Glaucio. O Glaucio está sempre lá naquela galera que faz as lives lá junto com o Merlin, que eu trouxe aqui, a galera gostou bastante. Então já fico aqui no início dizendo para quem não conhece o Glaucio, que vai conhecer ele agora e quiser se inscrever no canal dele, aqui na descrição da live já está lá o link para acessar o canal do Glaucio. Então, quem quiser já fica aqui a dica, vai lá e se inscreve no canal do Glaucio. Antes ainda de entrar no nosso bate-papo e nos assuntos que nós vamos discutir hoje, eu gostaria de sempre lembrar que todo o conteúdo aqui do Saia da Matrix é um oferecimento da galera que espontaneamente pode colaborar lá e ser um dos nossos mecenas. Também aqui, linkado na descrição, tá o site do Saia da Matrix, onde tem todas as plataformas para gente, para vocês poderem acompanhar o Sai da Matrix nas suas redes sociais e em podcast, e também as plataformas para apoiar o Sai da Matrix e ajudar o canal a se manter no ar. Ainda nesse início da live, que eu sempre peço para a galera chamar mais gente para acompanhar junto com a gente, divulgar nas suas redes sociais, eu vou dar um outro serviço que eu acho muito bacana. Tá rolando a promoção Saia da Matrix 50K, já há algum tempo, já teve a primeira rodada de sorteio, já enviei, a galera inclusive já recebeu seus livros em casa. E hoje, depois da live, eu vou estar fazendo mais um sorteio lá no Instagram, então ainda dá tempo, quem quiser, que estiver aqui acompanhando a live e que ainda não está concorrendo, é só entrar aqui na capa do canal ou no site que está no link aqui da descrição da live e ir no meu Instagram e ir lá na postagem onde tem a foto com os livros que eu estou sorteando hoje depois da live, então ao vivo lá no Instagram eu vou sortear esses livros aqui, ó. Dois livrinhos novos do Marx, esse aqui, novinho, embalado, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Miséria da Filosofia, também novinho, essas edições novas da Boitempo que são bacanas, e ainda tem outros dois, umas edições que não são tão boas, mas que já dá para ter uma boa ideia, que esse aqui da ideologia alemã, usado, e esse aqui do Manifesto Comunista, também usado. Então, eu vou sortear hoje, depois da live aqui com o Glaucio, lá no meu Instagram. Então, se você quiser concorrer a esses livros que eu citei agora, que eu mostrei aqui para vocês, corram lá no Instagram, aqui do Sai da Matrix, encontrem lá a publicação com a foto desses livros e deixem lá um comentário que logo depois da live, lá no Instagram, ao vivo, eu vou fazer o sorteio. Valeu? Bom, eu já estamos aqui com alguns minutos de live, tem um pouco mais de 100 espectadores, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Então, Glaucio, boa noite. Cara, dá o teu boa noite pra galera aí, te apresenta enfim, introduz o nosso papo aí, que nós vamos até às 11 hoje. Boa noite, Glaucius. Boa noite, Humberto. Boa noite, pessoal da live. Tô vendo aqui umas pessoas no chat já até conhecidas, né? Então, até quero agradecer a todos que vieram. Até que eu acho que vai a tendência aumentar, que seu canal tem bastante gente, né? Então, vamos esperar aí. Queria agradecer ao convite do Humberto, ao pessoal também que pediu para o Humberto para me chamar, né? Que é assim que acaba. Mas o Humberto, a gente, como ele se falou, a gente se conhece há bastante tempo por vários debates que houveram ao longo da internet, com vários canais da internet de várias correntes e matrizes ideológicas, da esquerda, da direita, de centro, sempre na área de política acabava tangenciando os assuntos. Né? Alguns assuntos até mais simples, outros mais complexos. Né? Achei interessante, né? Eu sou anarquista há algum tempo, sei lá, alguns anos, quase 20 aí, e ele ter citado a Miséria da Filosofia, tem um debate muito bom nesse livro aí, e com Proudhon e Marx também, recomendo para quem não leu, vale bastante a pena aí a discussão. E é isso, McNamara, Rodrigo, T-Rex,
a Daniele, o JJ, bastante gente aí que tá já há um tempo, o Marcos Risati, então, bastante gente que até que faz tempo que a gente vê por aí. Beleza. E os temas de hoje aí, qual que você tinha algumas ideias para a gente estar falando? A gente está meio jogado solto ainda. Não, nós conversamos aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? Eu sugeri alguns temas da semana da política tumultuada, aí, que esse governo que mais dá é motivo para a gente falar, né? Mas o Glaucio também sugeriu, eu acho que dá tempo da gente falar das duas coisas, né? Falando um pouquinho de teoria também, né? Eu acho que dá pra gente falar das duas coisas, cara. Tem que ver também, a gente pode deixar o pessoal à vontade ali no chat para também sugerir pauta e perguntar coisas que eles queiram ouvir, ou de você, ou de mim, ou de que a gente possa comentar junto. Né? Eu, por exemplo, tinha uns assuntos que eu acho que dá para a gente começar aqui, enquanto a galera vai pensando em outros temas ali e pode sugerindo ali no chat, que eu falei para o Glaucio enquanto a gente estava, antes de começar aqui, por exemplo, o que está acontecendo com a educação. Eu e o Glaucio somos professores, né, e somos militantes, e a gente tem um pouco da noção da realidade, né, da educação brasileira. O Glaucio num grande centro urbano, que é São Paulo, eu com uma visão um pouco melhor do interior, de cidade pequena. E o que eu estou um pouco assustado, na verdade. Eu quero ver um pouco também da opinião do Glaucio sobre isso, porque na verdade eu estou um pouco assustado. Assustado em que sentido? O nosso ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, né, o colombiano naturalizado brasileiro, ele não é só um cara de extrema direita, né? É um cara atrasado, para repetir o que o Leonardo Boff falou lá no Twitter, e que também gerou lá uma rusga com o próprio ministro da Educação. Esse cara, além dele ser um cara atrasado, ele vem dando declarações, e o próprio MEC vem tomando decisões que assustam um pouco e dão a entender, pelo menos para mim, que nós estamos diante de um grande retrocesso na educação, algo que pode ser uma tragédia sem precedentes. Em que sentido? Por exemplo, nós tivemos uma grande luta no Brasil. Eu sou professor há 13 anos, mas a minha mãe era professora, a minha avó era professora, então eu conheço um pouco isso, que foi a luta de botar as pessoas para dentro da escola, né? Todo o período da ditadura, nós tínhamos uma educação muito excludente no Brasil, uma educação para poucos, né? Muito elitista. Mesmo a educação pública, então não havia uma preocupação com evasão escolar, com pessoas que não estavam matriculadas na escola, com analfabetismo. Então esses índices eram muito alarmantes no Brasil durante esse período. Então se teve uma vitória na educação de base ao longo desses últimos anos, nesses últimos 15, 20 anos aí, que foi colocar as pessoas para dentro da escola. Então, hoje, a realidade que a gente tem claro que ainda há evasão, claro que ainda tem gente fora da escola, mas é gritante essa diferença de como agora as pessoas estão na escola. Isso para falar da educação de base, né? Tem outros problemas que é a qualidade da educação, nós podemos falar sobre isso, e esse problema talvez tenha sido mais difícil de ser enfrentado, porque uma vez que você botou as pessoas para dentro da escola, você trouxe outros problemas na qualidade da educação. E também se universalizou, não universalizou não é a palavra, mas se aumentou o acesso ao ensino superior. Não só em vagas de universidades públicas, mas também através de financiamentos do governo em vagas de universidades privadas, e se proliferou-se, sobretudo no interior do Brasil, as universidades privadas, que são as universidades dessas unisquinas que as pessoas falam pejorativamente, né? Inclusive uma delas foi a que eu me formei. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Se tinha uma ideia inclusiva de educação, e esse ministro da Educação, que eu acabei de citar, que eu não tenho o nome daqui porque eu não consigo decorar o nome de gente que eu não gosto, Ricardo Vélez Rodrigues, por exemplo, teve aquela declaração medonha dizendo que a educação superior no Brasil ou deveria ser reservada para uma elite intelectual. Na educação de base, essa ideia de homeschooling, né, de educar as crianças em casa, isso é algo que, na prática, se for implantado, e se houver qualquer margem para que a classe trabalhadora, os mais pobres, possam tirar os seus filhos da escola o quanto antes, e com a desculpa de que estão ensinando eles em casa, de alguma maneira, nós vamos estar estimulando o trabalho infantil, nós vamos estar estimulando a evasão escolar, nós vamos estar fazendo com que nós
estejamos retrocedendo do que se tinha antes, que era uma ideia de educação para poucos. E aí eu tenho mais coisas para gente falar depois, já estou falando há bastante tempo, vou passar a bola para o Glaucio, mas outras coisas que a gente pode pensar é o seguinte, que ele falou, a própria nota medonha do MEC lá, cheia de erro de português, contra o jornalista Anselmo Góes, eu poderia falar, como é que é o nome dela? Eu cheguei a anotar aqui, Maria Eduarda Manso Mostaço, tá? Que é uma bacharel em Direito recém-formada, que vai coordenar a Secretaria de Alfabetização do MEC, ela que não é professora, nunca entrou numa sala de aula na vida, tem 27 anos, e o mérito dela é ter feito uma tese de TCC, tá? De graduação envolvendo homeschooling. Então, quer dizer, o que está se avizinhando para a educação no Brasil, e eu como professor me toca muito isso, porque a gente está sendo muito atacado, eu acho que também é uma coisa que o Glaucio pode comentar, né, professor de história, sociologia, virou inimigo público, que é uma inversão de valores absurda, né, enquanto que a gente tem esse grau no MEC, um grau de conspiracionismo, se fala em globalismo marxista, ao mesmo tempo que se enfraquece as instituições públicas de ensino e se aborda uma ideia, uma concepção de educação completamente equivocada. Então, Glaucio, comenta um pouquinho para nós também, eu acho, essa parte aí, que eu acho que é um tema que dá bastante pano para manga, cara. O que tu acha disso aí que eu falei? Eu vejo assim, Humberto, é um problema que eu não vejo que ele é recente do governo Bolsonaro. A gente teve, ao decorrer dos anos, o governo Dilma, ele já dá uma queda no nível de educação que estava anterior. Um dos processos foi esse que você falou. Por um lado, você tem o financiamento das instituições privadas para tentar fazer com que você consiga alcançar mais rápido do que construir uma universidade pública o público da classe trabalhadora, né? Por um lado, tem isso. Por outro, o setor privado vai, obviamente, tentar criar ferramentas para aumentar a quantidade de recursos para dentro dele e dar uma educação de qualquer jeito, em muitos momentos. Tem inúmeras universidades, né, organizações que vão conseguir as frentes de financiamento, né, especialmente o FIES, que agora começou a ser cortado e tudo mais, e aceleram o aluno ou a aluna a receberem o estudante, né, melhor dizendo, a fazerem esse financiamento, se endividarem em cima desse financiamento, e às vezes nem terminar a universidade e ficar pagando. Então, os processos foram muito mais ligados a como conseguir dinheiro do governo, em muitos casos, do que realmente tentar oferecer uma educação, porque às vezes isso não era tão necessário. Na escola, no estado de São Paulo, a gente teve uma crise que foi crescente, né? Eu participo de dois movimentos assim mais fortemente, que é o movimento da educação e de moradia no centro de São Paulo, né? E do apoio atualmente o movimento Passe Livre, né? Eu já fui mais frequente lá no começo, nos comitês, né, contra o aumento. E o que a gente vê é que a presença maior dentro das escolas, ela teve com a escola de tempo integral. É uma ideia de privatização invisível, que foi um processo que culminou nas ocupações de 2015, né, dos alunos ocuparam as escolas de 2015, onde a gente começou uma greve em São Paulo, a gente ficou por 90 dias em greve, porque o nosso sindicato queria pelegar, encerrar a greve sem nenhuma conquista, fez uma greve que era muito mais direcionada para proteger os interesses da eleição do PT, para que o PT estava para tomar um golpe de Estado lá do vice, né? E aí queriam usar os professores como ponto de lança disso e ignoravam os problemas da educação. E aí, quando eles viram, os próprios alunos perceberam que a gente estava sendo meio ignorado, eles passaram a ficar do nosso lado e a participar das ocupações que se estenderam, não só aqui em São Paulo, mas para outros estados. Nesse processo, o processo de privatização ele ocorre com a escola de tempo integral. Então, trazem sistemas tecnológicos novos, que você pode achar mó legal, ou bacana, vai aumentar. Mas, no fim das contas, eles são processos que vão se tornando desculpas para tornar a entrada de ONGs presentes na educação. E eles vão sucateando o setor de trabalho dos professores. Então, eles sucatearam a educação ao longo do tempo. Ao meu ver, isso é uma pressão imperialista, que vai para longo prazo para a destruição tecnológica. Então, toda a tecnologia que a gente ainda consegue inventar em setores normalmente sai de universidades públicas, né, que é onde o pessoal tem tempo realmente para ter bolsa e pesquisar, acaba indo para fora, porque aqui não tem financiamento, mas tem financiamento para a escola. Era uma ideia que eu acho que não deu muito certo, que era a universidade. Então, você tinha esse processo que eu acho que ele foi pensado externamente, me parece, né, porque foi muito desenhado
para enfraquecer a educação. E agora, quando vem esse arrebento mesmo com a fase aí, com esse governo do astrólogo de Virgínia, né? Você tem já um desenho que é baseado nas igrejas evangélicas, é baseado em uma série de grupos que já estavam lá no Congresso, que se apegaram à revolta popular e manipularam essa revolta. E a educação, eu vejo que é um gargalo para você tornar a educação técnica ou despreparada e subordinada, mas não ter uma tecnologia desenvolvida propriamente do país. Então, o que eu acho que nenhum candidato à presidência ou ninguém poderia parar nesse momento, por mais que muitos falaram que sim, depois a gente pode até entrar nisso com mais calma, mas nesse momento, assim, essa ideia de tornar o Brasil, manter o Brasil subordinado e o processo que o Noam Chomsky chama de recolonização. A gente está sendo recolocado para um processo colonial novamente, né? Foi redundante, mas enfim, mas é o objetivo de tornar a colônia, e nesse aspecto eu vejo que a educação ela serve para poder a destruição da educação serve para não criar nenhum tipo de discussão, elas não precisam ser nem discussões revolucionárias, discussões básicas com relação à noção, a questionamentos jurídicos, assim, básico na regulamentação burguesa, isso já está sendo impedido, né? Então, e aí a educação serve como uma das várias fontes de renda do setor rentista, do setor financeiro, porque essas ONGs, elas lavam dinheiro para potenciais empresas que a gente tem visto por aí, né? Então é isso que eu tenho sentido aqui muito na região, e eu vejo que todos os setores são sucateados no Brasil para esse rentismo, os juros, o transporte, a saúde, todos os setores, a educação não é uma exceção, ela está lá no montante de dinheiro, dinheiro não tem cor, então eles ficam como um grupo parasitário mesmo, né? Eu acho que numa primeira instância, eu vejo que não é por acaso que tá esses patetas aí, né, os aloprados, como eles gostavam de chamar o pessoal, não, a direita gostava de chamar o PT de aloprado. Mano, perto daquilo, velho, o que é isso que a gente tá vendo? Os três patetas. Não, mas, cara, é legal você chamar a atenção para esse ponto aí, porque eu, talvez na minha fala não tenha ficado claro. E com certeza, você está coberto de razão. A educação foi tratada assim como mercadoria, tá? Nesses últimos anos, sobretudo a educação superior, tá? A educação de base também, mas aí mais ali a questão das filantrópicas, talvez ali, aquelas redes privadas que se criaram de educação de base, mas eu acho que isso foi mais forte na educação superior, de fato. Mas o que eu tentei dizer, e talvez eu não tenha sido claro, e foi bom tu ter tocado nesse ponto para puxar também esse outro lado da conversa, é justamente isso. A gente trouxe pessoas para dentro das escolas e das universidades. Se ampliaram as redes, mas a preocupação foi em colocar as pessoas lá dentro, né? E isso eu vejo como algo positivo, né? O pobre teve acesso à universidade. Agora, assim, a qualidade, isso de fato caiu por dois motivos. Um, porque inchou, então a pública, por exemplo, eu tenho uma ideia de que as nossas universidades públicas, pelo menos as principais, são boas, né? Qualidade, pelo menos a URGS aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que a maior parte dos cursos são bons, né? Eu tenho alguns amigos de outros estados também formados em universidades públicas, me parecem cursos bons, né? Mas as universidades, essas privadas, em geral, elas são muito fracas. Eu mesmo trabalhei aqui na minha pequena cidade, num polo da UBRA, né, da Universidade Luterana do Brasil, numa dessas ampliações que eles fizeram de ensino à distância. Então, era semipresencial. Então, tinha um polo que funcionava dentro de uma escola privada aqui da cidade. Eu era professor dessa escola. E aí, então, eu trabalhava, né? Eu tive que fazer um curso para poder dar aula nesse curso semipresencial da UBRA, que é um curso que eles mesmos ofereceram, que eu fiz também semipresencialmente na UBRA de Canoas, aqui, que é na região metropolitana de Porto Alegre, um pouco mais de 100 quilômetros aqui da minha casa. Então, e eu vi isso, eu trabalhei 4 ou 5 anos, se eu não me engano, até que fechou o polo. E era uma indústria de vender diploma, porque na prática a qualidade zero, porque era tudo feito à distância, as provas os alunos levavam, eles, então um fazia a prova que repartia para toda a turma. Claro que tinha um ou outro aluno que era aquelas pessoas muito compenetradas que aprendiam, mas eram pessoas que aprenderiam até sozinhas, sabe? Que tem algumas pessoas que têm mais facilidade para aprender sozinho. Mas a maior parte da turma não aprendia nada e se formava da mesma maneira, né? Além do que era muito bagunçado. Não sei se eu já comentei aqui no canal,
Tanto é que até deu Polícia Federal e tudo lá em Canoas, na sede da Ubra, envolvendo essas questão do ensino à distância da Ubra, que eu cheguei a trabalhar um tempo. Então, legal o Glaucio também mostrar isso, que sim, não é só uma questão de que eu não estou passando pano, tá, dizendo que a educação no Brasil é uma maravilha, ou era uma maravilha, agora entrou o Bolsonaro e virou uma tragédia. Não, eu acho que o Glaucio chamou bem a atenção para isso. Nós tivemos um avanço em relação ao período da ditadura, que nós tínhamos uma educação para pouca gente, e agora a gente tem educação para muito mais gente. A gente teve com relação ao FHC, só para comentar, né? Que o pessoal tá falando que eu tô pondo lenha no antipetismo, não é nem isso. A gente teve um avanço sim, eu não sei quem comentou, acho que foi o Érico, não vou lembrar o nome desse Não, exato, mas bacana, eu acho que a gente tem que ser ponderado, dizer o que tem que se dizer dito. Eu acho que você sacou uma coisa legal, porque realmente teve avanço, só que a discussão, por exemplo, eu era um cara que era muito crítico do governo Dilma, ali do primeiro governo Dilma, até antes de toda essa onda de petista, eu era muito crítico, né? Até que eu nunca fui filiado ao PT. Mas a gente era crítico, pelo menos eu digo a gente, eu não sei se o Glaucio também, mas a galera que era crítico junto comigo na época, nós éramos críticos porque nós queríamos aprofundar, nós queríamos dali para diante, entendeu? E não que o que a gente está fazendo agora é muito pior, eu penso. Por quê? Porque agora a gente está tentando lutar para não perder o pouco que se conseguiu. Então, em vez de lutar para um avanço, que era a crítica que a gente tinha aos governos do PT, de aprofundar reformas mais estruturais, de aprofundar, vamos dizer assim, mesmo que nunca tenha sido uma proposta de um governo revolucionário, a gente sabe disso, até eu não acredito em governo revolucionário, né? A revolução ela vem do povo, mas se fosse para ser, vamos botar aqui entre aspas, né, um governo social-democrata, vamos usar aqui as palavras do Nildo, do companheiro Nildo, se fosse um keynesianismo com dentes para morder, então que fosse, entendeu? Então vamos então fazer uma, né, vamos fazer uma redistribuição de renda, vamos botar um imposto progressivo, porque o Brasil é agora para usar o Boulos um Robin Hood ao contrário, e é verdade. A nossa tributação tributa mais proporcionalmente os mais pobres do que os mais ricos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, não, dentro da própria lógica formal burguesa, dentro de tudo bonitinho, nós vivemos dentro de um absurdo. Então, não vamos nem falar numa perspectiva revolucionária. Então, eu era um crítico do PT no sentido de querer dali para diante. Né? E agora a gente está numa coisa que nem eu citei antes ali, o ministro falando educação para poucos, estudar em casa. Gente, olha o que essa ministra da família. Cara, tá certo que ela é também uma espécie de bobo da corte, né? Bufão, que nem eu falo, que nem o próprio Bolsonaro. Mas é um pouco mais grave que isso, porque reflete um pouco dessa mentalidade que você falou também, que isso já vem dentro da própria questão da tradição da educação evangélica. Né? E eu acho que aí. E isso tá dentro da mentalidade que tá no MEC, que tá no governo como um todo, e isso eu tenho medo do impacto que isso pode causar. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa a respeito disso, Glaucio. Então, eu vejo que isso é articulado, porque eu vejo que essa destruição com o trabalhador é um largo processo do imperialismo em si mesmo. Eu entendi a sua perspectiva. Você está falando, pô, os caras estão vindo num nível tão baixo nível que está indo 10 vezes, 20 vezes pior do que estava tendo antes. Ao meu ver, isso é direcionado. Houve um processo de pressão imperialista para destruição mesmo da nação e da classe trabalhadora como um todo. Né? Então, eu vejo que essas relações da destruição da educação têm esse viés, junto com uma coisa que a gente carrega há muito tempo, que, como você falou já, que é a questão religiosa também, né? Que ela foi... a gente já vai falar, Jack, o Jack já está me cutucando. Das contradições que a gente tem com relação à religião, que ela foi imposta politicamente, organizada com grupos do Estado, com grupos econômicos que vieram há muito tempo. Ninguém nunca rompeu com a ideia de poder, de fato, da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica tem um poder local, né, muito forte sobre a decisão política, o que é uma contradição com os próprios princípios cristãos e outras coisas desse tipo, que a ideia de dividir o que é de Cristo, o que é de César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, foi esquecido há muito tempo. No Estado laico agora tem uma proposta de extinção que o Bolsonaro fez na campanha dele. Então eu vejo que tem um avanço, um retrocesso muito forte nessas questões da classe trabalhadora, certo?
Então, que é onde eu vejo que teria que estar se organizando, que é onde a gente consegue para os serviços públicos. É o que eu até falei, se fosse fazer uma homeschool e a gente pudesse ter uma doutrinação de fato, né? Mas não dá para ter, né? Que aí você coloca a mesma classe operária para trabalhar no prol do socialismo, do rompimento com o Estado. Mas não é isso que acaba acontecendo, né? Eu queria comentar umas coisas que o pessoal está muito cutucando aqui, para eles não ficarem. Porque eu também vou ficar ansioso se eu não falar também. Vai lá, manda bala, cara. O Cyber tá falando de amanhã, que vai ter em São Paulo, vai ter amanhã às 14 horas na Prefeitura de São Paulo, né? Vai ter um início dos protestos da greve geral dos funcionários públicos de São Paulo, que sofreram um corte absurdo essa semana com o Sampaprev, né, da capital mesmo. O Sampaprev é um esquema também de tirar dinheiro do setor de saúde para levar para um setor privado, e nesse interveio uma galerinha ganhou uma grana, inclusive o Fernando Feriado, que é vereador na capital, né? E o Cris está falando com relação ao dia 6, tá? Que vai ter uma manifestação na Candelária, dia 6 desse mês agora, lá no Rio. Deixa eu ver aqui, achar o Cris de novo. Cris, manda mensagem de novo. Aqui é a manifestação contra o transporte também, no dia 6 agora, na Cinelândia, desculpa. Na Cinelândia vai ter no dia 6 de fevereiro, tá? Então, falando aqui. E a galera tá também falando um pouco sobre, estão citando muito o Clayson aqui, sobre o anarcomunicipalismo do Clayson aqui. Você quer comentar alguma coisa sobre? Você vai fazer eu fazer isso, cara? Não, eu não, é o pessoal lá fora. Gente, ó, vocês que estão fazendo. Fala pro Humberto, ó, Não, cara, Humberto, eu somos quero nós. ver Escreve cara. ali, ó. Assim, ó, Não é o blog. é, Eu bom, também, eu não falo como é que eu muito. vou começar, cara? Aquele dia lá no Twitter, o pessoal que não viu, o Clayson, ele sempre se dizia anarco-municipalista, né? Eu vi uma ou duas vezes ou mais ele alegando isso. E lá no Twitter ele disse que não era anticapitalista, né? Porque quando eu fiz um vídeo dizendo que a gente tem muitas maneiras, há muitas maneiras de ser anticapitalista. E naquele vídeo ali eu levantei uma hipótese e tal. E eu não me lembro se era exatamente sobre isso que nós estávamos discutindo, ele disse que ele não era anticapitalista. E aí gerou um estranhamento na galera. Espera aí, cara, tu é anarquista e não é anticapitalista. E ficou uma coisa meio, né? E aí ele tentou emendar ali. Eu vou ser sincero, eu não entendi aquilo ali. Pareceu. Sabe aquele meme da Arca de Noé que aparece um pinguim com cabeça de elefante? Aham, do anarcocapitalismo. Pois é, mas era mais ou menos o que eu enxerguei ali daquela desculpa dele, entendeu? Então, por isso que eu não queria comentar, porque, assim, ó, primeiro eu não entendo muito de anarquismo, tá? Uhum, Eu, assim, ó, pode isso. eu li anarquismo o quê? Eu fui obrigado, esse é o termo, a ler Bakunin na faculdade, porque teve uma cadeira lá que era tema anarquismo, eu tinha que escolher algum autor anarquista, aí eu peguei Bakunin para ler, eu poderia ter pegado outro, e na época eu peguei Bakunin. Conheço muito superficialmente, mas, né, o que eu conheço de anarquismo é anticapitalista, entendeu? Então eu não vou entrar, eu acho que o Glaucio pode falar muito mais do que eu de anarquismo aí pra galera, porque eu achei justamente isso, eu achei que na verdade então ele não é anarquista. Tudo bem, ninguém é obrigado a ser, mas então não diz que é, entendeu? É só isso. Sei lá. Então, eu já fiz vários debates com relação a isso com ele, até converso com ele bastante no Face. Quando eu conheci, não foi nem por conta de qualquer coisa com relação ao anarquismo, eu nem sabia que ele se declarava anarco-sindicalista ou anarco-municipalista depois, como ele colocou. Eu ouvi porque ele fez uma crítica muito interessante ao Brasil Paralelo. Né? Então ele expôs que o Brasil Paralelo estava ganhando dinheiro em cima de uma coisa que você consegue estudando história. Se você for fazer um curso de história, você pagava menos. Você poderia fazer um curso à distância, inclusive, que seja, mas você estudaria a universidade mesmo, os clássicos. E ele expôs que o Brasil Paralelo é um revisionismo, e além de ser um revisionismo, era uma destruição mesmo da história, e eles estavam tirando muito dinheiro. Mas eu vi que o que mais pegou no pé foi muito dinheiro. Né? Aí foi lá o Nando Moura, foi o Conde Clarion, não, desculpa, Clarion, o outro Conde Lopes lá, foi todo mundo para lá. E aí foi a vez que eu conheci, comentei que concordava com ele e tal, foi até elogiando a crítica que ele fez. Aí depois, mais tarde, falaram, vocês são os únicos anarquistas que eu assisto, comentaram no meu canal.
Aí, ué, mas ele é anarquista também, nem sabia. Aí fui vendo mais vídeos dele, aí fui vendo isso. Mas houveram momentos, como por exemplo, quando ele fez a campanha para o Ciro, né? Sei que você também fez, mas aí no seu caso é diferente. Você estava como uma estratégia sua, é outra visão tática e estratégica, que era participar do PDT e tal, é outro viés. Mas ele fez, falou até no WhatsApp com a gente, falou: olha, gente, eu tô com medo com relação ao Bolsonaro, vou acabar fazendo a campanha possível. Para mim, eu achei que o Bolsonaro ia ganhar independente dos outros, porque eu tive a impressão que o esquema todo já estava armado para ele. Quando o Haddad foi, então, para a eleição, parecia que ele falou, putz, quando que chega a segunda, cara? Tem que ficar fazendo essa campanha, eu nem acredito que eu tô aqui. Teve uma hora que eles até denunciaram, falaram assim, falaram o negócio do WhatsApp, né, da caixa 2 do WhatsApp do Bolsonaro. Aí o Haddad para e fala, nossa, minha vontade agora multiplicou por 1000 para ganhar desses milicianos, desses capangas. Só que 1000 vezes 0 é 0, né? E naquela época eu lembro claramente, eles não estavam. Eu senti que aquela eleição foi toda já direcionada para ele, mesmo antes da facada, né? E eu queria ver. Eu queria ver algumas coisas aqui, por exemplo, o Anarco Humanoide está comentando que ele queria alguma coisa prática com relação à divulgação, né? Então eu queria até ver como a gente podia falar disso daqui a pouco, criar alguma. Porque assim, a internet mesmo ela tem um alcance limitado, né? Agora, para trazer as ideias revolucionárias para a população, acho que é mais difícil, né? Eu acho, falando até de anarquismo mesmo, havia historicamente grande parte dos movimentos anarquistas no começo do século XX era roda de conversa, você começar a inserir conversas para poder se organizar com a população em alguma coisa que eles estejam fazendo, né? Eu fiz muito isso com relação à educação. Sempre foi assim que eu fui me aproximando das pessoas dentro do meu trabalho, das áreas que eu estava, para a gente conseguir resistir ao capitalismo. Então, a gente se ajudava e, com ajuda mútua, a gente criava, que é um processo bastante clássico de auxílio, que eu copiava dos meus ancestrais, né? Que eu sou descendente da Guerra Civil Espanhola. Meu bisavô veio na época do Franco para cá, por isso que eu sou Gonçalves, né? Sobrenome espanhol daí. E eu acho que é um dos caminhos que pode ser feito é esse mesmo, né? Essa intervenção pela ajuda mútua, né? Deixa eu ver mais coisas que estão. Estou vendo o Mas é chat. legal isso aí, cara, porque assim, ó, isso é uma esfera prática, você falar disso, porque eu estou muito preocupado com isso aí, porque, por exemplo, quando as pessoas falam da perspectiva revolucionária, né, nesse dia eu toquei nessa questão aqui no canal, eu acho que a primeira coisa é que assim, a gente está tão longe, porque o povo sequer sabe dessa possibilidade, sequer cogita essa possibilidade. A mentalidade das classes trabalhadoras, dos mais pobres, ou seja, da maior parte da população, ela está tão longe de uma perspectiva revolucionária que não adianta a gente querer começar com a revolução. Então, eu acho que esse tipo de ação que você falou, de aproximação das pessoas, de ajudar as pessoas a fazerem coisas que elas estão precisando, é uma perspectiva, primeiro, muito anticapitalista, né? Porque não é algo que você está fazendo em nome do lucro, e segundo, você se aproxima das pessoas e tem essa oportunidade de começar a produzir, que foi o que eu falei nos últimos vídeos que eu falei sobre anticapitalismo, a mentalidade anticapitalista. Quando as pessoas começarem a entender das limitações, da desigualdade estrutural, da, da crueldade com o meio ambiente, com a insustentabilidade do próprio sistema, é, e a gente começar a plantar várias sementinhas, e isso for crescendo, aí a gente vai poder começar a pensar numa perspectiva revolucionária no longo prazo. Né? E nós estamos muito longe. Eu tenho uma outra visão ainda mais distante ainda, que tem a ver com o que você falou ali, por exemplo, da questão das eleições, do partido, de ter ficado uma perspectiva pragmática também em torno da candidatura do Ciro Gomes no primeiro turno. É porque aí até a gente pode divergir nisso, porque você, como anarquista, certamente tem uma opinião diferente da minha em relação a isso, mas eu, como tenho uma visão mais marxista, eu penso o seguinte: a revolução não vai começar na periferia do capitalismo. Né? O Marx diz isso claramente, ela vai começar onde o capitalismo é mais desenvolvido. O Marx tinha uma ideia de que isso era a Inglaterra, porque era o modelo que ele tinha. Mas ele também não fala, não, vai começar na Inglaterra, ele não aponta o dedo, né? Pelo menos eu não entendi dessa maneira.
Então pode ser em qualquer lugar, mas eu acho que tem que se esgotar, né, o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Tem que haver as condições de consciência de classe na classe trabalhadora, e aí sim a revolução. Né? O capitalismo cai sozinho, porém o que vem depois vai depender dessa perspectiva. Eu estou dando a minha interpretação do Marx nesse ponto. Né? É que assim, o Marx, ele entende, por exemplo, processos como o anarquismo faz hoje, ou fez na época do começo do século XX. Por exemplo, os zapatistas e o Kurdistão sírio, que eu cito bastante. Cito mais os zapatistas do Kurdistão sírio, porque tem um debate longo se eles não estão sendo manipulados para desestabilizar a Síria, assim como nós fomos em 2013, desculpa, mas é verdade. Houve em 2013 um processo que usou, a gente não queria, como o Humberto falou, mas eles usaram isso bem. Então, mas esses grupos eles estão ocupando regiões, né? Então o Marx entendia que mesmo ocupando, isso não tem uma transição, porque o exército maior vem com o capitalismo e mata todo mundo, mesmo que você esteja num processo ali que você consiga conviver, era a ideia que ele tinha. Então tinha que acontecer num sistema, ou tem que acontecer, onde tem a tecnologia mais desenvolvida, para eu não ser refém, vítima do capitalismo que avance sobre essas áreas ocupadas, né? O problema é que em alguns momentos históricos, né, os comunistas acharam que essas áreas não tinham que ser ocupadas pelos anarquistas. Aí a gente ficou se matando. Cara, isso então isso sim, foi tem uma história de luta entre os anarquistas e os comunistas, a gente sabe disso, a gente sabe disso. Mas o comunismo... Mas ele é uma perspectiva coerente, eu acho interessante esse ponto de vista dele. Não, Porque... a gente pode divergir, tranquilo. O que eu tô Porque querendo dizer eu é o acho que seguinte... ele fala, eu entendo, mas é uma conjuntura, né? Ele fala assim: olha, se eu pegar esse poder central, eu consigo, a partir desse poder central, me expandir. Só que o que os anarquistas apontavam é, beleza, mas se você pegar o poder central, quem vai segurar você? Né? Era em resumo do debate. Por isso que o comunismo ele era uma ideia de uma aldeia global, não teria que ser mundial, né? Até porque Seria o final, o final. ele não poderia ser, justamente porque aconteceria isso que você está dizendo, né? Sim. Enquanto houvesse uma força capitalista, essa força capitalista vai agir como contracorrente, vai lutar contra essa revolução. Por isso que eu acho que o comunismo é uma coisa que eu tenho uma visão muito louca, cara, assim, ó, que eu acho que para ver algum, eu falo sempre, pode ver os vídeos, eu sempre uso a expressão algum tipo de comunismo. Eu prefiro usar essa expressão, porque quando eu falo algum tipo de comunismo, eu estou querendo dizer o quê? O anarquismo é um tipo de comunismo, cabe dentro desse guarda-chuva que eu crio, sabe? Por quê? Porque seria algo comunal, tá? Sem propriedade privada de meios de produção, sem Estado, né? Portanto, né? Sem uma força coercitiva, sem classes sociais. Eu imagino alguma coisa assim, porque ou é isso, ou não vai ser sustentável no longo prazo. Sim. Tá? O comunismo seria a ideia global, né? Que é o pacote que compara os dois, né? Que compara. É que tem, por exemplo, dentro do anarquismo mesmo, a gente tem vários pontos de divergência que eu acho que os marxistas acabam se afunilando melhor em grupos. Por exemplo, eu tenho discussões longas sobre o que é esquerda e direita. Tem um grupo falando, esquerda é tudo que está dentro da lei estatal. Então, direita e esquerda é o que está dentro do parlamento. Se não tiver dentro do parlamento, aí eu posso dizer que é o anarquismo, que ele vai lutar contra o Estado. Aí eu falo, bom, se esquerda significar estar à esquerda do Estado, do capital estatal, então beleza, então eu concordo com você que o anarquismo não é esquerda, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que tem uma linha, enorme, que vai da direita para a direita, da direita para a esquerda, e vejo o anarquismo na extrema esquerda como até tática para acabar com o capital e com o Estado, que também é o objetivo a longo prazo dos marxistas. Então, era o ponto que eu tinha. Mas tem quem fala que não é assim. Tem quem fala que poder é o poder de uma pessoa sobre outra. Então, aí, qualquer anarquista é contra o poder. Então, são campos que ficam muito na subjetividade, que é o que o anarcomanoide está falando ali. A gente, às vezes, debate uma coisa que é muito temática, que beleza, tem que ser debatida também, mas a gente esquece de uma coisa tipo como, por exemplo, limpar uma sala, que é uma coisa, lavar uma louça, né? Tipo, os negócios que eu vejo os coletivos que tem muito mais briga por isso do que para definir se acham que Kropotkin ou Proudhon era mais interessante para dividir as economias, sabe? E isso é importante. Na casa você pode ver, a briga com a família também é por coisas bobas, não é por coisas bobas que são fundamentais. Né? Mas eu acredito que numa sociedade anarquista, essas devem ser as grandes discussões. Sim. Né? Por quê? Porque você está num ambiente onde você depende totalmente da coletividade, né? E da organização dessa coletividade para suprir as demandas e para manter algum tipo de organização, que eu acho que se você vai tomar essas decisões
sem uma força, vamos dizer assim, coercitiva, devem ser esses debates que devem acontecer. O problema é que agora nós ainda não estamos nesse estágio, nós temos que superar o capitalismo. Sim, sim. E, Uhum. mas eu acho legal, assim, ó, que você falou antes, eu acho que é um outro assunto que dá para a gente voltar aqui, a galera vai voltar ali, que foi aquela que eu me lembro que você teve uma participação bacana e que você tocou nesse assunto, que foi a questão das ocupações das escolas, né? 2015. Hum. O primeiro vídeo que saiu sobre isso está no meu canal, em 2015. Bom, agora que já passou, dá para contar mais ou menos algumas das táticas, né? A gente teve uma greve de 90 dias em 2015 dos professores que não andava. E aí a gente tinha o bloco dos anarquistas e o PCO, tá? Vou deixar claro que o PCO também estava bastante na luta. Queria continuar a greve até que tivesse uma resolução com relação aos cortes que estavam tendo no orçamento, a diminuição dos salários, as multas nos salários dos professores, tinha uma série de fatores, mas os principais é as condições das escolas estaduais, que todo mundo sabe os problemas que são. E a gente já estava ouvindo uma história de não só privatização de prédios das escolas estaduais, como doação, né? O que a Margaret Thatcher fez, que chamava de publicização, que o termo parece bonitinho, mas na verdade é pegar um setor público que está pronto e dar de presente para uma empresa privada. Isso é publicização, tá? E era isso que o Alckmin estava para fazer. E parte da greve era em cima disso. Só que, infelizmente, a Maria Isabel, não querendo atiçar o antipetismo, mas eu sou anarquista, eu tenho costas largas, como dizia o Chomsky, eu vou bater em todo mundo, né? A Maria Isabel, do PT, tentou direcionar isso muito contra o impeachment que estava a caminho, que já estava no horizonte, ali em 2015. E a gente tinha demandas mais imediatas. O próprio PCO também defendia muito a questão da perseguição sobre o PT, como ele faz até hoje. E a gente não estava para isso, a gente estava dormindo na frente dali da Secretaria de Educação por dias, né? Já estava de saco cheio, o pessoal vinha falar de PT sendo caçado lá em cima, a gente sendo ferrado aqui embaixo com polícia, inclusive com o sindicato. Eu entrei até num conflito direto, a gente acabou lutando com o pessoal do sindicato, que queria votar para encerrar a greve, colocar um monte de seguranças para bater nos professores para encerrar a greve na marra. E essa foto saiu no jornal, tem essa foto por aí, se procurar Briga dos Professores de 2015, eu tô bem no olho do furacão, né? Porque eu sou sensei de karatê, então eu conseguia me defender dos caras, e o resto dos professores que eram professores, assim, que não sabiam se defender, começaram a ser atacados. Aí eu consegui estar ali, a gente conseguiu pressionar para a votação continuar, e a gente votou para a continuidade da greve mais uma semana. Esse processo foi indo e a greve em si foi se extinguindo até um dia que a própria APOESP forçou a finalização da greve, e outro dia eu falo até com mais tempo, com mais calma. Mas o que aconteceu em sequência? A gente falou, ó, não vai dar certo, e os alunos ouvindo e vendo o que estava acontecendo, acabaram indo para o nosso lado em várias regiões, separadamente até, não necessariamente conectados, porque não queriam que suas escolas fechassem. A gente teve apoio de muita gente, né? Os estudantes ficaram no centro disso, da discussão, mas a gente teve apoio dos caseiros das escolas também, que eles ajudaram, alguns deles, né? Agora que passou, até posso contar isso, ajudaram para poder ocupar as escolas, para poder entrar, dar os horários para a gente poder estar dentro, e por isso que as ocupações foram tão bem sucedidas. A gente começou aqui no ABC Paulista, em Diadema, aí no meu canal tem o primeiro vídeo disso, a gente entrando, eu falei, ó, a gente vai entrar, tá? E tem lá, e todas as ocupações que teve na Mazé, e a luta que teve contra foi bastante, a gente já via aqueles grupos tradicionais se organizando nas igrejas locais, com os maçons, com políticos, parecia teoria da conspiração, mas parecia aqueles períodos da guerra da independência brasileira, né? Os maçons se juntam na igreja, que se juntam com um grupinho para atacar os trabalhadores. Então, me pareceu uma figura bem curiosa, até o ponto que a gente conseguiu a informação pelos jornalistas livres de uma reunião que ia ter da secretaria, a gente conseguiu gravar e passar para os jornalistas livres, né? E aí eles expandiram a informação que eles iam fechar as escolas mesmo do secretário de Educação, ele acabou sendo demitido, né? Foi o máximo que a gente conseguiu fazer ali, mas foi uma vitória que segurou grande parte do retrocesso. Ele ainda existe, existem escolas sendo fechadas à noite, mas assim, o grau do que estava para acontecer era bem pior, né? Naquele período. A mercantilização da educação é uma coisa que assusta a gente bastante. A gente falou isso aqui hoje já em relação à parte da educação superior, mas o que o Glaucio falou agora,
é mais grave ainda porque está chegando a educação de base, né? E aí é complicado. E o que estava acontecendo lá em São Paulo, e aí para quem é aqui do Rio Grande do Sul e está nos assistindo, é uma evolução do que começou a ser proposto aqui, né? O Sartori tentou, já tinha sido tentado antes, se não me engano, lá pela Ieda Cruz, do PSDB, quando ela foi governadora, o Sartori tentou. Ah, vamos fazer parceria público-privada dentro de escola pública estadual, vamos, não sabe? Ele começa assim, mas na verdade a ideia é, assim, no limite, entregar para iniciativa privada e transformar a educação nesse tipo de mercadoria que a gente falou antes, por exemplo, está muito mais preocupado em vender diploma do que em realmente produzir uma educação de qualidade. E isso afeta a economia, a sociedade como um todo, e a política como um todo, né? Porque, primeiro, a política, porque tu, vamos dizer assim, não colabora, vamos dizer assim, para que tenhamos uma sociedade mais crítica, né, que consiga enxergar melhor, discernir melhor. Na economia, porque a gente não consegue melhorar a produtividade, tá? Mas não há economista da esquerda ou direita que não entenda que uma educação melhor aumente a produtividade, né? Claro, tem algumas diferenças aí de como fazer isso, mas é consensual que tem que educar todo mundo. Uh, e enquanto sociedade, então nem se fala, né? A nossa produção acaba, a nossa produção acadêmica, dizendo assim, né? Acaba que ela não dialoga, vamos dizer assim, com o desenvolvimento da economia e também não produz uma sociedade que é capaz de enxergar melhor a si mesmo, né? O Glaucio comentou antes ali também a respeito de que do período da ditadura, eu também comentei antes a respeito disso, como que se nós tivéssemos, por exemplo, um melhor olhar, né, sobre esse período, vamos dizer assim, agora estou lembrando que foi isso que ele falou em relação ao trabalho do Brasil Paralelo, lá que o Clayson também ajudou a desmistificar, desse revisionismo, se nós não tivéssemos essas coisas, né? Hoje ainda eu li, por exemplo, uma matéria de um alemão dizendo que não consegue entender como é que a gente trata ainda, como é que há algum tipo de debate sobre o posicionamento do nazismo dentro do espectro político. Então, por que a gente ainda tem esse tipo de debate? Olha, a gente tem esse tipo de debate por problemas na estrutura da nossa educação. E aí, claro, a estrutura é enorme, o Estado é uma das partes, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, a gente convive com isso. E um outro tema também que eu cheguei a notar aqui, que o Glaucio falou também para comentar, que a gente tem ainda um pouquinho de tempo, que é a questão também da função dessa mercantilização da educação dentro da esfera do imperialismo. Né? Eu acho que também, mais uma vez, o Glaucio acertou ali também tocar nesse ponto, porque a ideia da recolonização, que eu já abordei aqui no meu canal, certamente o Glaucio já abordou no canal dele, é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte: eu estou defendendo que de 2008 para cá, o capitalismo entrou num ciclo que pode ser o seu ciclo de esgotamento. Por que eu digo que pode ser? Porque vai depender de como ele vai se reconfigurar. Várias vezes o capitalismo já teve em momentos de esgotamento e ele passou por reconfigurações, né? A gente teve ali a reconfiguração da Primeira Guerra, né? Que foi a questão do primeiro choque do padrão ouro, depois teve a outra reconfiguração com o New Deal, depois a reconfiguração com o total estabelecimento da moeda dívida a partir de 71. Pode ser que nós estejamos, melhor dizendo, diante de um período novo de reconfiguração do capitalismo ou de esgotamento. Nesse sentido, mais uma vez, nesse esforço de reconfiguração, sobretudo de 2008, é um processo que vem desde antes, tá? 2008 é um agravante, né? Vamos dizer assim, onde eles têm que acelerar esse processo. Eles precisam dessa recolonização. Por quê? Porque esse sistema de dívida que sustenta a moeda, que sustenta a geopolítica, que sustenta o capitalismo, né, no limite, o capitalismo, ele está precisando transferir mais riqueza da sua periferia para sua centralidade para a manutenção da centralidade. Só que não dá para fazer como se fazia na época do colonialismo, por exemplo, ou até mesmo nos primórdios do imperialismo. Tu chegava lá com baionetas ou com canhões. Agora tem um véu por cima disso. Tu até consegue fazer em alguns lugares. Mas, por exemplo, como é que os Estados Unidos iam justificar uma invasão no Brasil?
Brasil não tem terrorista, o Brasil não é islâmico, o Brasil, entendeu? No Brasil não tem armas químicas, sabe? Mas a estratégia mudou, essa estratégia de recolonização. Então, essa estratégia, ela tem tentáculos que, em última análise, leva a uma perspectiva de guerra cultural. E aí a educação, ela tem um papel altamente potente. Então, se você mercantilizar isso, então se você jogar lá embaixo essa qualidade, fazer só uma educação para preparar mão de obra barata e alienada, e ainda assim com um conteúdo enlatado que aceite o trabalhador a digerir a sua própria condição, botando em si mesmo a culpa do próprio fracasso, porque é sempre isso que o capitalismo fez, lá no início do século XX, virado do século XIX para o XX, era na vagabundagem. Né? Fulano é vagabundo, por isso não deu certo. Agora não dá mais para dizer que é vagabundagem, então eles não, fulano não tem especialização, não tem educação, não tem, sabe? Só mudou o papel, mas continua a mesma porcaria de sempre. Então, eu queria dar mais um toque nisso. Não sei se o Glaucio viu mais alguma pergunta ali. Falta um pouco menos de 9 minutos ali. Enfim, Glaucio, eu me empolguei aqui, mas é isso aí. Então, é interessante você falar isso. Há bastante tempo, a gente tinha trazido esse debate de 2008. Também concordo com a perspectiva, ela vai, acho que de encontro, né, ideias do marxismo. Eu até costumo falar, você falou que a gente estava falando em off, que você tinha lido Bakunin lá na universidade. É curioso porque eu vejo Bakunin como um dos primeiros, um dos primeiros socialistas, né, o socialista libertário, a compreender a ideia do imperialismo, que depois no marxismo vai estar mais presente em vários autores, mas o Bakunin já era bastante receoso com coisas que o Marx colocava como a expansão do mercado de um país sobre outro, que o Marx achava que isso seria mero avanço das suas produtivas, e o Bakunin via que eles tinham como garantir que o outro país não se desenvolvesse com esse avanço. E ele estava sempre defendendo essas defesas locais, que hoje são muito comuns na esquerda. Você defende, como a questão da Venezuela, por exemplo. Por mais que se tenha divergências totais com a Venezuela, ninguém concorda que os Estados Unidos vão lá passar o trator em cima dela. E como você falou, sem nenhuma justificativa, né? Se dá umas desculpas bem esfarrapadas para isso. Um princípio que eu vejo que é esse, é o de cobrir gastos mesmo. Não há como você conseguir mais esse valor, porque ele é do tempo de serviço não pago, né? No Marx é a mais-valia, no Proudhon é o erro de conta. Então, alguém fica com um valor maior por um tempo que não paga de serviço. Com o desenvolvimento do que o Marx chamava de mais-valia relativa, a gente tem um nível tecnológico que não consegue extrair esse valor, né? Que é onde o Marx coloca que aí vai diminuindo cada vez mais a taxa de lucro, a queda tendencial da taxa de lucro, né? E nesse aspecto, eu vejo que a gente está num nível tecnológico tão alto que algumas tecnologias elas são disruptoras com o próprio sistema capitalista. Você tem painéis solares, você tem formas de comunicação, de transporte, e até de transporte até que você não precisa nem de motorista, dá para você automatizar. Isso não é feito em larga escala, porque se for, vai acabar com tudo. Você tem como limpar todas as águas do rio com nanotecnologia já, inclusive grande parte disso foi feito pelo grafeno aqui no Brasil. Então, e a pesquisadora teve que sair daqui, porque não tinha financiamento para ela. Talvez o Neymar pudesse ajudar ela. Neymar, se você estiver vendo nossa live, avisa a Nadia Ayad, ela saiu do Brasil porque você não sabia dela, agora você sabe. E o pessoal pega a referência, viu, Humberto? Dessa. Aí o que acontece? Pô, cara, assim, mano, tá louco, hein, meu? Não, tudo bem, eu espero que o Neymar vai ajudar, cara. O Neymar vai ajudar. O Neymar vai ajudar. Marcos Ponte. O pessoal já está falando isso no chat, por isso que eles vão pegar a referência. Mas, assim, isso tudo tem relação direta com a queda da taxa de lucro. Então, e a especulação de 2008, como você falou, é a ponta do iceberg, porque eles especulam em cima de uma outra especulação, que é a dívida da própria moradia, né? Então, assim, isso foi... E aí chegou num limite que também não dá para especular mais, porque o cara tem que trabalhar, como é que ele vai pagar aquilo tudo? E saiu um livro, uma época, que chamava A Crise Ninja, que eu me identifiquei bastante, que eu fiz ninjutsu bastante tempo, que ninja era um anagrama para aquele que não tem dinheiro e não tem recursos para pagar. Eu não vou lembrar a sigla certinho em inglês. Mas nessa crise ninja, ele culpa o sujeito que não consegue pagar a dívida do banco pela crise de 2008, né? E assim, ele joga toda a responsabilidade. O sujeito é pobre demais para pagar a conta do banco, mas os juros é altíssimo para bancar tantos especuladores, né? E isso é curioso, porque você pega até o liberalismo, ele é contra esse tipo de processo. O
O liberalismo lá clássico, lá do Adam Smith, ele não concorda com o rentismo, com esses processos todos. O que acontece no transporte hoje... Ele não enxergava isso. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, se tu pega o Ricardo, ele já enxergava esse pouco. Já enxergava. O Smith não, mas eu acho que tem mais a ver com o momento que ele estava escrevendo, talvez. Cara. Eu acho que pode ser por isso. Mas enfim, é a minha impressão. O D de linha, né? Que aí o Marx vai fazer o D igual a D dinheiro, né? Mas eles não tinham essa noção ainda. Mas assim, processos como o chamado corporativismo tem a ver com isso, entendeu? Quando, por exemplo, a gente fala a privatização, não é mera privatização. Quem que privatiza não é não é o Paulo Cogos com um grupo de ANCAPs andando de tanque que fala assim, ó, a partir de hoje isso aqui é privado. É um governante no Estado que lá assina uma canetada. Então existe um processo que o liberalismo chamava de corporativista, já, entendeu? Esse tipo de processo é o quê? Um acordo entre uma empresa e o Estado, que segundo eles não deveria acontecer, porque todos deveriam ser anjos, né? Eles vão lá, não, vou pensar no bem comum, eu como capitalista e não vou entrar, é óbvio que não. Mas esse processo, ele é o processo que mesmo os liberais já criticam. Então, mesmo os liberais nossos, eles têm uma referência que não é essa referência clássica. Eles têm a referência lá da Guerra da Independência, que o Ciro Gomes acho que não teve, lá na Bahia, que o cara... Eu tinha que falar essa, que é do armamento, ele falou que não teve guerra para a independência. Não teve. Lá na Bahia eles comemoram até em outro dia, nem é 7 de setembro, que foi o dia que o Exército Brasileiro expulsou os portugueses. Né? Lá é dia 22. Já porque ficou um ano depois, 22 de 1823. Mas tá tudo bem, mas deixa eu defender essa parte aí, cara. Da arma. A gente não teve uma guerra continental de independência, mas houveram várias guerras locais. Foi um estado só, beleza, tudo bem. Até mais de um, teve mais do que essa também. Mas não houve uma guerra unificada, Unificada igual aos Estados Unidos, né? A Bahia foi o grande marco de uma continuidade, né? Que foi mais um ano. Mas eu gosto de falar isso porque tem muita gente que não sabe disso. Eu acho bacana citar esse conflito. Claro, tá certíssimo, claro. Porque é um conflito muito, muito interessante. Eu gosto muito também das figuras que lutaram ali. Tem um grupo de escravas que eles lutaram com os portugueses, cara, com folha de urtiga. Eu acho isso muito louco, velho. Imagina, você tipo tá andando com as mulheres batendo. Mano, vai ser muito da hora, velho. E tipo, boa, Glaucia. Cara, tem vários momentos, assim, peculiaridades da história que é bacana mesmo nesse sentido aí. Mas enfim, cara, estamos chegando aí, falta 2 minutos. Eu não sei se o Glaucio caiu, o que houve. Não, tá aí, trancou. Mas enfim, moçada, falta aqui 2 minutos, começa a chover aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, bastante. Tem uma galera aí, eu vou começando a me despedir. Então era isso, moçada. Eu acho que deve ter acontecido algum probleminha com o Glaucio ali, ele travou a imagem dele aqui e eu fiquei sem o áudio dele. Mas falta aí um pouco mais de 1 minuto e meio, vamos ver se o Glaucio volta, pelo menos para conseguir se despedir de vocês. Tem mais alguma pergunta aí, moçada, para eu poder responder enquanto o Glaucio tenta voltar, que eu acho que ele caiu aqui, eu posso ler aqui o chat, estou aqui olhando. Galera, esse chat é muito poluído, gente. Eu vou arrumar uma pessoa realmente para moderar isso aqui. Não tem cabimento, cara. Pô, galera, vamos se respeitar, moçada. Vamos, né? Valeu, Glaucio, valeu, Humberto. Muito obrigado ali pelo Calil, que tá agradecendo. Calil, que é uma parceria aí que tá sempre acompanhando. Calil Bentes, né? Eu acho que o Glaucio se foi mesmo, moçada. Tô eu aqui. Bom, vamos ver se ele volta. Que eu vou dar tchau. Ali, boa noite pro Merlin aí que tava acompanhando também. O que tu acha da fragmentação da educação em exatas humanas e biológicas? Cara, como é que eu vou dizer, Merlin? Eu acho que serviu durante muito tempo, faz parte da evolução e tal, e talvez seja prematuro ainda substituir isso hoje na ponta lá, mas eu acho que essas coisas têm que ser discutidas dentro da academia. Acho que o Nelson voltou, né? Mas só para responder aqui para o Merlin, eu acho que essas coisas, porque eu penso assim, né? Por uma coisa se tornar clássica, no sentido de dado em classe, daquilo que é dado lá na primeira série, na segunda série, na terceira série e tal, a coisa tem que passar, né, por todo um processo de maturação academicamente, tem que ser revisado, tem que ser discutido, e até que chega no ponto lá da base. Como foi esse processo que resultou nessa divisão? Então, tudo bem. Agora, eu acho que
nós fomos dividindo tantas coisas que eu acho que hoje já há uma discussão nesse sentido, talvez ainda não tão madura, talvez ou eu não saiba em que pé anda direito essa discussão, e aí eu posso até falando bobagem, mas eu acho que tem que se discutir de repente se não é necessário, se não seria mais eficiente, se tem um outro modelo, né, um modelo de uma educação não mais aquela que desse tipo de fragmentação, uma educação mais um formato assim de rizoma, vamos dizer assim, onde as áreas do conhecimento elas estejam mais amaranhadas, interligadas, assim no sentido de poder proporcionar, né, ao aluno uma pedagogia que primeiro seja mais fácil na ideia do aprender a aprender, né, e que produza aprendizagens mais significativas, vamos dizer assim, que ele carregue para mais tempo na sua vida e que tenham mais, vamos dizer assim, utilidade, tanto prática na sua vida material quanto nas suas faculdades. Assim. Então, eu acho que de repente seria legal repensar essa estruturação, mas repensar isso de maneira séria requer todo um caminho lá na faculdade, na academia, para ver se qual maneira de se fazer isso. Não dá para se fazer, por exemplo, que nem foi feito aqui no Rio Grande do Sul, no ensino médio, né? Se aglomerou por áreas ali, tentou fazer alguma inovação no ensino médio, uma coisa um pouco esotérica, que na prática não vem funcionando. Por quê? Porque se deu uma canetada para fazer uma coisa de um jeito, mas a estrutura física, o número de professores, a organização desses professores dentro das escolas, as cargas horárias dos professores, impedem com que eles façam, vamos dizer assim, a tomada de decisão como deveria ser uma decisão coletiva por área do conhecimento. Acaba que cada um dá a sua notinha lá separada, eles juntam, somam, fazem um cálculo de matemática e se joga ali na nota do aluno. Né? Então, por isso que a gente tem, é muito delicada essa questão aí. Não sei se era na área da educação que estava falando ou se tu estava falando na área do conhecimento, tá, Meli? Mas enfim, já falei demais aqui. A gente já passou um pouquinho das 11. Eu vi que o Glaucio tinha caído. Eu vou passar para o Glaucio para ele falar, se ele quer falar mais algum assunto aí, mais algum tema que ele Olha, gostaria. o Frank está me cobrando arduamente com relação a comentar sobre a Venezuela, alguma coisa. Então comenta aí, cara. Comenta aí, depois te despede da galera aí Eu, e vamos despedir. bom, eu não sei, eu acho que é meio óbvio, eu sou completamente contra, que acho que a gente tem uma contradição imensa aqui, que não se leva em conta. As pessoas que são, que querem a guerra são completamente bolsominions, não tem outra coisa para dizer com relação à Venezuela, porque primeiro que a gente tem um presidente que está aqui eleito por uma Smartmatic, que ele sempre criticou, o Aécio criticou, todo mundo criticou, e lá o cara tem uma eleição. Para mim não serve para muita coisa, acho que até ficou claro, até porque a oposição nem participa da eleição, já se declara presidente e aceitam, né? Então, eu acho que isso fica bem evidente com relação ao que estão querendo fazer, que é atacar para pegar os recursos de lá. Eu acho que é isso. Agora, tem os problemas com relação à economia venezuelana, que tentaram se criar remédios, que o tempo é bem escasso, a gente pode voltar, se a gente não for bombardeado nesse meio tempo, com relação a isso, para falar mais sobre, mas eu vejo que tentaram criar remédios da organização econômica que acabaram piorando essa situação que já era escassa por causa dos boicotes que os capitalistas fizeram ali. Né? São boicotes de recursos assim básicos para a sobrevivência local, e isso mantém a Venezuela em xeque com relação também à produção, que é dependente do petróleo. A PDVSA está sendo saqueada já por grupos mercenários norte-americanos, fisicamente estão tomando as terras. Então, esse cara que está de oposição aí não está do nada, ele não está dizendo de louco, sou a rainha da Inglaterra porque eu quero, mas porque tem uma galera por trás apoiando. Então, acho que esse é um processo... Tá, e o outro é a questão do Ciro, né? Então acho que é um pouquinho auto-evidente. Mas aí o Frank falou da questão do Ciro. Sim, eu encaro o processo do PDT como algo à direita. Eu sei que tem gente que quer puxa para a esquerda, o Humberto mesmo, autodeclarado marxista, vai estar ali, mas eu vejo que a estrutura do partido, ela é herdeira, como eu falei isso no canal, vou repetir aqui essa cobrança, mas ela é herdeira do varguismo. Tá? O Vargas é visto na esquerda como um sujeito da esquerda em alguns campos do Brasil, mas o Vargas era um sujeito de direita nacionalista. Então ele tem um processo de defesa do interesse da nação nacional-desenvolvimentista, porém, enquanto nacional-desenvolvimentista, ele defendia o interesse nacional contra a classe trabalhadora. Em muitos momentos a gente tem que lembrar o que a Olga
sofre e ela é entregue de presente por Hitler. Não é uma coisa leve que acontece, fora o sindicalismo. Existia antes o anarco-sindicalismo no Brasil, ele é sistematicamente esmagado pelo sindicalismo jurídico que é criado por Vargas. E até hoje a gente é refém da regulamentação varguista. Esse é um processo que, para o trabalhador, o prende desde aquela época. E qual é a referência? O Estado Novo chega a ter uma referência fascista por excelência. E aqui no ABC paulista, na minha região aqui de onde vivem os carecas, tinha os carecas que não eram a favor do Bolsonaro, mas eram a favor do Ciro. Então teve todo esse processo assim que eu vejo tem uma ala de direita muito forte dentro do PDT, como tem também no PT, mas eu vejo o PDT mais à direita em alguns campos. Apesar de pessoas estarem puxando, eu vejo que a estrutura toda ela herda do Vargas esse papel. O que o Franklin muito reclamou, porque eu falei do PCO quase no mesmo nível, mas eu acho que o PCO, eu falei até também para o próprio Franklin, o vídeo até foi dedicado meio para ele, que o PCO, ele foi até leve na crítica do Ciro. Eu acho que tem coisas mais fortes com relação ao cirismo, por exemplo, os vices que ele propôs. O presidente da Fiesp, que queria que a gente trabalhasse com uma mão e comesse com a outra, que é o cara que comprou a Vale do Rio Doce, só para lembrar, desculpa, a Vale do Rio Doce não, a Vale, que fez o processo ali em Brumadinho, e depois de comprar a Vale, quando a Vale parou de render, porque ele já não estava vendendo mais minério de ferro, ele pegou do BNDES o empréstimo, lucrou em cima do empréstimo para poder pagar a saída dele da Vale. Tá? Então, assim, isso foi em 2001. Em 1997, ele compra a Vale, em 2001, o Benjamin Steinbrück sai da Vale. Benjamin Steinbrück, que é reconhecido como um grande homem, apoiador do sionismo, que é o exército que foi lá em Brumadinho. Então, às vezes, eu conecto essas teorias da conspiração na minha cabeça. Porque que o exército vai para lá do cara que lá atrás era dono, né? Então, essas coisas me preocuparam bastante com relação ao cirismo. E eu não via no cirismo uma saída nacional desenvolvimentista, como ele estava propondo, porque ele não mudava o modelo de commodities de exportação junto da Fiesp e junto depois com a Cátia Abreu, que são empresários que historicamente mantêm o modelo de commodities de exportação. Essas foram críticas que eu fiz e que foi muito criticado por várias correntes. Eu não vejo que nenhum dos grupos que estão até agora estão dispostos a fazer esse enfrentamento com medo da economia local falir, em vez de investir na tecnologia. Eu acho que hoje é possível fazer um investimento tecnológico pelo nível de desenvolvimento que ele está. Essa é a parte mais polêmica inicial que eu tenho a dizer. Tenho mais, né? Óbvio que eu vou, mas eu acho que por hora é isso. Então tá, não, mas vamos encerrar que eu já... Não, então, já um quase... debate no outro dia. Eu gostaria até de debater um dia que se tiver com calma. Eu queria também fazer uma última fala, que é com relação ao que me pediu aqui também, o pessoal dos debates que a gente faz mesmo, não só do canal do Merlin, tá Viviane aqui também, mas o Eduardo Lima também falou também, que a gente faz bastante, que tem, também falou um dia que você puder chamá-lo, e o dia que também você puder estar presente, se tiver com mais calma, você tem mais domingo, né, para estar fazendo os hangouts, aí a gente vê, tá bom? Isso. Mas valeu, Glaucio. Não, vamos chamando aos pouquinhos. Eu vou intercalando um domingo falando sozinho, um domingo vai estar uma galera aqui. A gente pode marcar também. Tem mais de um junto, a gente pode marcar com 3, 4 pessoas junto também dá. Mas vamos encerrando até porque já é 11h10. Eu vou só comentar em cima rapidinho do que tu falou. Primeiro da Venezuela, eu já tinha falado na última live, eu concordo com o que tu dissesse. Muita gente interpretou que eu falei foi meio contra o Maduro. Não, na verdade não. Eu acho que ninguém tem que interferir na Venezuela. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de interferência na Venezuela, tá? Não sei se não ficou claro no que eu falei na última live, eu quero só ratificar aqui. Eu tenho sim algumas críticas à condição da economia, mas mesmo nestas, talvez isso também não tenha ficado claro, eu ainda falei, eu não consigo mensurar até que ponto esses problemas da condição da economia são problemas de erros da condição da economia ou são interferências externas que induziram esses erros. Então, por isso que eu evitei muito tempo a falar da Venezuela. Agora, eu posso dizer claramente, eu sou contra qualquer tipo de intervenção na Venezuela. Para encerrar aqui, só para comentar em relação do cirismo ali, o Ciro, ser de direita, de esquerda, eu mesmo na campanha, que eu abri o voto aqui para o Ciro Gomes, eu sempre disse que, para mim, ele, pessoa física, é social liberal, portanto, de direita, então aí eu estou concordando com o Glaucio. Também tem a questão dos vícios, tal, todo o pragmatismo dele. Eu só achava que era a única situação possível de vencer caso
porque eu lá no início acreditava que o Haddad não conseguiria reverter tantos votos do Lula para si. Então eu achava que de repente o Ciro, se fosse para o segundo turno, tinha chance de vencer o Bolsonaro, até porque eu sabia que a direita viria com ele. E eu achava que seria menos danoso para a população, apesar de saber de todas essas limitações aí, porque eu gostava de algumas coisas da proposta econômica, que tem a ver com aquela proposta novo desenvolvimentista do reposicionamento do câmbio, que embora gere uma perda real de salário no primeiro momento, se for um reposicionamento e não uma queda constante no câmbio, no médio prazo ali, em função do efeito taxa versus efeito nível, a gente recupera isso. Então, eu achava que isso era uma proposta que, de fato, fazia sentido e induzia, de alguma maneira, a gente ter competitividade extra-preço, portanto, gerava, vamos dizer assim, um driver que poderia potencializar o desenvolvimento da indústria, que paga os melhores salários e, portanto, aquece a demanda interna. Eu achava que tinha algumas coisas, algumas pinceladas ali de keynesianismo que eu concordava, eu discordava já na época da campanha da proposta da Previdência, que é a única coisa que está em pauta hoje em dia. Eu discordava de algumas outras posturas também, e eu não tinha. Por que agora eu tô levando pau dos ciristas? Meu canal tá crescendo devagar porque os ciristas estão indo embora. Porque eu resolvi não, eu simplesmente, como eu não tenho compromisso, né, partidário nenhum, de defender político, ter políticos de estimação, eu tô falando mal das burradas que eu tô achando que o Ciro e o PDT vem fazendo desde o segundo turno. E aí a galera agora tá, mas tu não defendia, e ficam bugados, sabe? Bugam assim. Não, cara, eu defendia porque naquela época, sob aquelas circunstâncias, eu tinha um entendimento que era a melhor opção. E se eu pudesse voltar, eu repetiria, tá? Porque eu tenho essa questão muito pragmática. E eu dizia, podem voltar aqui nas lives da eleição, eu dizia que se o Ciro ganhasse, no primeiro dia de governo, a gente já teria que ir para a rua e fazer pressão para não virar um FHC2. Eu dizia isso também, mas eu achava que era melhor dialogar do que dialogar com o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro nós vamos ter uma grande estabilidade. Por exemplo, eu acho que não é legal, tem gente comemorando que o Bolsonaro não vai terminar o ano. Gente, se isso não acontecer, é muito perigoso o que pode acontecer. Porque eu acho que se houver um recrudescimento do regime, é, a gente pode ter fechamento e restrição até mesmo do processo de democracia burguesa. Tá? E aí eu acho que a gente retrocede até nas pautas, porque se a gente tem uma perspectiva anticapitalista revolucionária, e se hoje, dentro do que se tinha, isso é muito discutível, tem várias linhas da esquerda que discordam veementemente do que eu vou dizer, mas o que eu penso é se a gente hoje não consegue discutir anticapitalismo, revolução, superação do capitalismo, enquanto mentalidade com o trabalhador que está ocupado em ganhar a vida, num regime de ditadura, de censura, de repressão, de uma coisa qualquer mais parecido com o que se tinha nos anos 70, por exemplo, é mais difícil ainda esse tipo de diálogo. Então, é mais difícil ainda qualquer tipo de superação desse sistema. Então, eu acho que não é legal essa ideia, vou tocar o foda-se mesmo e deixa que se exploda, que assuma os militares, que encerre essa democracia burguesa é uma farsa. Tudo bem, eu sei que muita gente defende isso. Eu acho que no processo de mediação com a classe trabalhadora, de fazer um entendimento até para que essa classe que é majoritária numericamente consiga se organizar para enfrentar algo que é mais poderosa que ela, né, que é a burguesia, embora seja minoria, é mais poderosa, porque tem a materialidade, tem a própria estrutura de poder do dinheiro, controla pessoas, enfim. Eu acho que é mais difícil com o mundo fechado. Mas enfim, cara, é tão legal esse debate, tão legal essa discussão. Só que já é 11h15 e a gente tem que encerrar, é uma pena, tá, Glaucio? Mas vamos marcar para uma próxima, de repente a gente faz junto uma bagunça aqui, pode botar o Adriano, botar o Merlin junto, de repente mais alguém que queira fazer, e a gente pode discutir, de repente pensar numa pauta mais legal e falar sobre essas coisas. Então eu te agradeço. Aqui para a galera que está nos acompanhando até agora, tem ainda 270 pessoas aqui acompanhando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Todo domingo tem live. De repente a gente pode fazer uma live numa quarta-feira e tentar fazer uma live num outro formato. De repente a gente faz no canal do Merlin, ou no do Gaussius, enfim, ou no do Adriano. Tá, então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou até agora. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento da galera que espontaneamente ajuda lá a partir de R$ 1, tá? Nas nossas plataformas de apoio. Aqui, como a perspectiva é uma perspectiva socialista,
eu não tenho conteúdo diferenciado para quem ajuda e para quem não ajuda. Então, o conteúdo é o mesmo, e só que quem acha que é legal e pode, que não vai fazer falta e que quer ajudar eu a estar aqui lendo, produzindo e investindo, a galera que vai lá e ajuda é a galera que mantém o canal. Então, quem quiser, tem aqui o link do site do Sai da Matrix, que tem lá todas as nossas redes sociais, tem o nosso podcast e tem os nossos links para as plataformas de apoio. Então, mais uma vez, obrigado ao Glaucius, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Falou, valeu, moçada aí. Até a próxima, galera. Até domingo que vem, ou quem sabe antes.